dia pra você. Sem Neymar, que marcou presença na Kings League e fez seu primeiro gol, Carlo Ancelotti resolveu experimentar na convocação para os amistosos contra a França e Croácia. E a lista da seleção conta com 4 novidades: Ryan, Léo Pereira, Gabriel Sara e Igor Thiago. Na Europa, a Liga dos Campeões vai conhecer hoje seus primeiros classificados para as quartas de final. Por aqui, a torcida do Inter protestou contra o presidente Alessandro Barcelos. No Rio, o Fluminense apresentou o volante Alisson e o atacante Castilho. Em Minas, o Cruzeiro segue em conversas com Arthur Jorge. No Galo, o diretor Paulo Brax garante que o time ficará na parte de cima da tabela e critica o Flamengo. Já o líder São Paulo comemora o início histórico no Brasileirão. E no jogo que fechou a 6ª rodada, Chapecoense e Grêmio ficaram no 1-1 lá na Arena Condá. Desde o início da época que nós traçamos um objetivo internamente, e esse objetivo é claro. Esse objetivo é de nós chegarmos à Libertadores através da tabela. E é para isso que vamos trabalhar muito e vamos continuar a trabalhar muito. É com esse objetivo. Na verdade, o futebol brasileiro é um moedor de gente e está só piorando. E eu não sei qual que é o limite para isso. Nós queremos parar de moer técnico. A gente quer estancar essa ciranda de treinador. Tenho um privilégio, uma oportunidade muito grande novamente na minha carreira agora, né? Vestir a camisa do Fluminense. É um clube que, a partir do momento, né, que me fez essa proposta, não pensei 2 vezes em aceitar. Neymar, se ele pode chegar durante a Copa do Mundo 100%, obviamente Neymar pode estar. ¿Por qué no he chamado Neymar nesta convocação? Porque não está agora 100%, é preciso jogadores a 100%. Obviamente estou chateado, triste, né, de não ter sido convocado, mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, que nós vamos conseguir nosso objetivo, né? Ainda falta uma convocação final, o sonho continua, é isso, estamos juntos. É isso aí. No final das contas, a grande dúvida na convocação era a presença ou não do Neymar. E ele não foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Edu Dracena, bom dia para você. O seu palpite se confirmou. Você disse ontem aqui no programa que imaginava que o Ancelotti não chamaria agora o Neymar, hein? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É o que a gente estava vendo, Renato. O Neymar está se preparando ainda e a gente espera ele pronto para a Copa do Mundo, não para esses amistosos, porque o Neymar pronto vai nos ajudar muito. E aí, conhecendo um pouquinho do Ancelotti, isso mostra que ali não tem essa de nome, não tem essa de famoso ou não. O importante é a seleção brasileira. Gostei da convocação, me surpreendeu sim alguns nomes, mas é válido. Acho que é o momento realmente da gente testar esses jogadores, até mesmo para a lista final que vai ser para a Copa do Mundo. Cicinho, bom dia para você. Aliás, a sua história é de Copa do Mundo. Você esteve numa lista final para a Copa de 2006, lá na Alemanha. E qual é a sensação vendo essas novidades, as escolhas do Ancelotti há pouco tempo do início do Mundial? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O jogador ele tem aquele frio na barriga, né? E isso demonstra que o Ancelotti ainda está analisando algumas posições. Então é válido esse, digamos, último teste antes da convocação final. Então a gente já tem mais ou menos em mente aqueles que estarão. E o que parece dúvida, acredito que a dúvida acabou aí. O Neymar, fiquem tranquilos que ele vai estar na Copa do Mundo. Olha, se o assunto é defesa, o jogo aberto está muito bem na história. Tem goleiro, tem zagueiro, tem lateral direito, o ala atacante quase também, como queiram. Ronaldão. Hugo Souza fora da convocação, da penúltima. Não quer dizer nada porque ainda tem a decisão final, mas eles escolheram outros goleiros. Bom dia, menina bebida Renata, seus cavalos. E é época de teste ainda. A gente vê que o Ancelotti, acho que já deu o sinal de alerta para o Neymar, deu o sinal de alerta para alguns jogadores para tentar também mostrar para ele que tem condições de ir para a Copa do Mundo.
E ele faz um grande trabalho até aqui, porque você tem ainda que ver essa garotada da forma que está jogando para poder contar com 8 jogos só. Copa do Mundo, 8 jogos. São 36 dias. Então, eu acho que o Ancelotti está num caminho muito bom, menina Renata. Excelente. Agora, quando o assunto é moto velocidade, aqui na Band, estamos bem cobertos também. MotoGP em Goiânia, foi tudo preparado, o autódromo ficou lindo e quem traz as informações da categoria e desta etapa é o Thiago Fagnani. Olá, Fagnani! Oi, Renata. Olha, tudo praticamente pronto aqui no Autódromo Internacional de Goiânia para a volta da MotoGP ao Brasil depois de 22 anos, hein? E alguns dados interessantes, hein? Das outras etapas que aconteceram aqui no país, 3 aqui mesmo em Goiânia, 1 em Interlagos e 9 no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, apenas motos japonesas venceram, ou seja, um grande desafio para as outras marcas que participam da categoria. Entre elas, a Ducati, italiana, e que tem uma dupla de pilotos que, olha, numa moto, Francesco Bagnaia, italiano, bicampeão da MotoGP. E na outra moto, ele, o espanhol Marc Marquez, 7 vezes campeão mundial, um dos maiores da história deste esporte. Outro dado interessante, a reta principal aqui de Goiânia tem quase 1 quilômetro de extensão. Então existe aí uma expectativa, uma possibilidade de quebra de recorde de velocidade na categoria. As motos podem chegar ali, bem ali no final da reta principal, a 370 quilômetros por hora. O recorde da categoria é 366 km por hora. Então, expectativa muito grande para isso, além, claro, do brasileiro Diogo Moreira. O Brasil volta ao grid da MotoGP após muitos anos. O último foi Alexandre Barros, ele que foi campeão da Moto2 ano passado, a principal categoria de acesso, e é o único piloto do grid, vejam vocês, que já correu aqui, que conhece esta pista. Então, Renata, um abraço para você e a gente continua trazendo todas as informações do Grande Prêmio Brasil, do Grande Prêmio de Goiás, da MotoGP, que a Band mostra ao vivo para todo o Brasil. Tchau, tchau! Boa, Jogo Aberto voltou para sua tela. Já já vamos falar de seleção brasileira. Tem a liderança do São Paulo, a dança dos técnicos intensa, quem diria? E apenas vamos para a 7ª rodada, não é mesmo? E agora, o último jogo da 6ª rodada da Série A. O encontro lá na Arena Condá entre Chapecoense e Grêmio terminou 1-1. Chapecoense e Grêmio fecharam a 6ª rodada do Brasileirão em um jogo de muito equilíbrio. A Chape buscou atacar pelos lados, enquanto o Grêmio, com maior posse de bola, controlou o jogo. E com tanto equilíbrio, o fator que acabou sendo decisivo foi a bola parada. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Bolazzi foi derrubado na área por Vieri, pênalti, cobrado e convertido por Walter Clar, artilheiro da Chape no Brasileirão com 3 gols. Por falar em artilheiro, Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio, teve a atuação apagada. Pouco municiado, o atacante tricolor passou em branco no duelo. O Grêmio chegou ao empate ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Nardoni, após cobrança de escanteio e falha do goleiro Léo Vieira, deixou tudo igual. No segundo tempo, as principais chances de gol foram do Grêmio. TT acertou a trave. William, em grande jogada, finalizou para fora. Aquilo que faltou, nós tivemos muitos erros técnicos ao longo do jogo. A nível daquilo que era o instalar o último passo para finalização. O chegar lá, nós chegávamos, quando estávamos lá falhávamos muitas vezes no serviço. A Chapecoense segue sendo um anfitrião difícil de ser batido. Em 3 jogos na Arena Condá, são 5 pontos conquistados. A Chape espera repetir esse retrospecto na próxima quinta-feira contra o Corinthians, a partir das 21h30. Já o Grêmio viaja para Porto Alegre para enfrentar o Vitória, também na quinta-feira, a partir das 19h. Muita força mental, fé, jogando com muita intensidade também. Então essa parte mental eu consegui construir com os atletas e eles performaram bem. E olha só, o Grêmio, com esse empate, ficou na 7ª posição, 8 pontos. Passou o Corinthians, né? Passou?
Passou. O Inter? Ah, não, o Inter tá em Não, o 20º. Grêmio. O Inter é o lanterna. O Inter tá muito mal. Eu acho engraçado, porque vocês querem falar tanto do último colocado, sendo que tem 19 na frente. Não, eu tava pensando do Inter. E a Chapecoense, a 12ª, tem 6 pontos na tabela. Um empate que não deixou ninguém muito feliz, mas tudo bem, né? Um jogo sem grandes alternativas. O Grêmio até teve mais posse de bola, um volume um pouquinho superior. A penalidade alguém não marcaria? Oi. Marcaria. Eu marcaria também. Acho que não teve nenhum questionamento. Até o Grêmio mesmo não questionou tanto em campo. E ainda na primeira etapa, a equipe comandada por Luiz Castro conseguiu um empate. Um jogo morno, Cicinho. É, bem morno, né? Você vê até pelo pênalti, né? O atacante, ele preferir sofrer um pênalti que ele não vai bater ao invés de fazer gol. Aí você já vê que... Aliás, ele converteu muito boa a batida, né, do Walter Claro. Exatamente. Que é paraguaio. Então, Estilo assim, Jorginho, né? Deu Aquele pulo e... E o Bolazzi não gosta de fazer gol, não. Mas, assim, foi um jogo ruim de assistir, Renato. Exatamente porque ninguém queria vencer, né? O Grêmio, sem o Arthur ali, o Maestro, é um time que fica, além de previsível, fica lento. Então, o Arthur é quem comanda tudo ali. E o Carlos Vinícius não apareceu, né? O atacante apareceu pouco. Então, assim, foi um jogo bem limitado mesmo pelas condições das duas equipes. Eu esperava até mais do Grêmio do que da Chapecoense. Muito bem, agora a gente fala de dança dos técnicos, porque a média é a seguinte: 6 rodadas, 6 baixas. 6 comandantes já foram para o espaço. Um campeonato brasileiro repleto de bolas na rede. 100 partidas, 0-0. Com destaques surpreendentes na parte de cima e de baixo da tabela. Mas, outra vez, o foco continua neles. 6 rodadas de campeonato brasileiro e até aqui, 6 trocas de comando. Uma repetição de roteiro que cansa, mas merece reflexão. Não só o Atlético, mas a gente está com 6 rodadas no campeonato e 6 trocas de treinador. A realidade é que mesmo técnicos supervalorizados, prestigiados no passado, vêm acumulando demissões, trabalhos questionáveis. No futebol brasileiro, a área técnica quase nunca fica vazia, mas também é difícil garantir quem vai ficar nela. O mais recente, surpreendente a perder prestígio, foi o técnico Tite. Contratado pelo Cruzeiro em dezembro de 2025, durou só 17 jogos, menos de 3 meses. Pode ser trocado por Arthur Jorge, vencedor do Botafogo, Marcelo Gallardo, ídolo do River Plate, e Felipe Luiz, que saiu do Flamengo. Por falar no rubro-negro, o atual campeão brasileiro e da Libertadores foi mais um que resolveu mudar os rumos no início do ano. Discordâncias no trabalho de Felipe Luiz tiraram o ex-jogador do comando e colocaram Léo Jardim, ex-Cruzeiro, no caminho do clube carioca. Depois de um ano e amar o clube, amo a torcida, amo tudo, e saber que perdi 2 finais. Para mim é muito difícil chegar aqui. O atual campeão brasileiro trocou o técnico e o líder do Brasileirão também. Hernan Crespo não estava se acertando com a diretoria tricolor sobre o planejamento para 2026 e foi embora. A chance para Roger Machado dirigir o tricolor paulista. E a prova que experiência e conquistas passadas não são garantia de sucesso, tem mais um exemplo. Jorge Sampaoli, campeão da Copa América com o Chile em 2015, vice-campeão brasileiro no Santos, com passagens por clubes importantes, não consegue mais embalar. O argentino durou 5 meses na volta ao Atlético Mineiro. Depois de um empate diante do Remo ainda em fevereiro, pela segunda rodada do Brasileirão, fim de linha para ele. Eduardo Domínguez, outro argentino, foi contratado pelos mineiros. No hay que olvidarse que se fue un entrenador, todo cambio de entrenador genera expectativa para algunos jugadores, desconfianza para otros, porque no se viene consiguiendo resultados. Por falar em Remo, o time paraense também trocou um estrangeiro, outrora prestigiado no começo do ano. Juan Carlos Osório era a ideia para comandar a equipe na volta à Série A depois de 32 anos. Mas o colombiano só durou 14 jogos. Vítima de derrota contra o Paysandu no estadual, o técnico foi trocado por Léo Condé.
Fernando Diniz não conseguiu no Vasco ter o mesmo sucesso que havia alcançado no Fluminense, mas perdeu do que ganhou. Justamente após uma derrota contra seu ex-clube no Carioca, foi embora. 56 jogos, 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. Para o lugar dele, Renato Gaúcho. Agora estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar de novo. Eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu sou um cara independente, mas eu gosto do que eu faço. Estamos em março e o Brasileirão mal começou. A única certeza é que a área técnica segue movimentada. No nosso país, a linha lateral nem sempre marca só o limite do campo. Às vezes, também indica o adeus de treinadores antes do apito final da temporada. E quantos mais serão até o fim do ano? O futebol brasileiro é um moedor de técnicos. Na verdade, o futebol brasileiro é um moedor de gente. E está só piorando. Olha, em tantos anos de profissão, já falei muitas vezes sobre troca de técnicos e o Brasileirão é um triturador de treinadores de longa data, não é? A lista tá toda aqui no telão, são 6 rodadas apenas, uma média de um técnico sendo demitido por rodada. O Hernan Crespo, aclamado pelo São Paulo, foi substituído pelo Roger Machado, uma decisão dos bastidores. O Tite e os resultados fizeram com que o Tite fosse substituído, ainda não tem uma pessoa no lugar dele. Felipe Luiz saiu tudo alavancado, veio Leonardo Jardim, Flamengo segue e bem. Fernando Diniz deixa o Vasco, vem o Renato Gaúcho, que já conquistou 4 pontos em 2 jogos no Brasileiro. O Sampaoli foi afastado pelo Galo e outro argentino apareceu, o Eduardo Domingues. E o Osório estava lá no Remo, time que volta depois de uma longa temporada longe da Série A. Já foi demitido o Léo Condé, que esteve no Ceará ano passado, foi o escolhido. Ronaldão, que loucura, hein? E é só o começo. Doideira mesmo. 2 aí me chamam a atenção pelo seguinte, o Felipe Luiz ele foi mandado embora depois do 8-0, lembra? E o Crespo, de férias praticamente, que acabou o Campeonato Paulista, 3 dias de folga, depois quando volta está demitido. Então, não só o resultado em si manda o treinador embora, como também a convivência, pelo jeito, né? Porque para você mandar o Felipe Luiz depois de 8-0 e o próprio Crespo depois da folga, é sinal que o relacionamento com os diretores, com os dirigentes, eles não andam lá grande coisa. E o pior, né? O pior, que eu digo pior, porque os dirigentes não escalam time, não sabem de forma tática e técnica, não sabem nada praticamente. Se você for analisar esses meninos que aí estão, o próprio Tite também, o Tite foi o resultado, que é uma coisa normal o cara ser ceifado no meio do campeonato porque o resultado não apareceu. Agora, me chamou a atenção esses 2. Edu Dracena, qual é a sua consideração vendo essa lista? Renata, você vê treinadores campeões de Libertadores. Você pega Tite, Felipe Luiz, Fernando Diniz, foram campeões de Libertadores. E você vê realmente os trabalhos que eles estavam realizando. De repente, uns anteciparam, de repente, a demissão, porque eu não demitiria o Felipe Luiz nunca, até mesmo o Crespo também. Mas quem está no dia a dia sabe realmente o que está acontecendo. De repente, como o Ronaldo falou, o dia a dia, o tato com os jogadores, sabe? O feeling ali para eles entenderem, opa, peraí, o time chegou num limite. Com o Crespo, um exemplo. Com o Crespo não vai chegar a dar o segundo passo, então vamos trocar. Então é bem complicado mesmo. E esse ano, Renato, é um ano atípico, é um ano totalmente diferente. Nunca vivemos um ano dessa forma, com o calendário, campeonato estadual, campeonato brasileiro. Então até mesmo os dirigentes estão perdidos, às vezes, em tomadas de decisões. Cicinho, é muito cedo ainda e essas trocas, por motivos variados, já aconteceram. E devemos ter ainda outras tantas até dezembro. Ah, sem sombra de dúvida. Muitos cairão ainda, porque essa é a cultura, infelizmente, a cultura do nosso futebol, né? Mas o que chama a atenção também nessa demissão desses treinadores é a falta de convicção dos diretores de clubes, né? E aí a gente entra naquela questão. Será que vale a pena mesmo investir no campeonato estadual? Porque você pega, seria mais viável você
poupar a equipe principal e o próprio treinador do campeonato estadual, porque a maioria desses treinadores que caíram foram resquícios do campeonato estadual. Então, onde os diretores falam que não tem valor nenhum, ou valor nós sabemos que tem, mas aí cria-se toda essa pressão, então a falta de convicção. E alguns também dirigentes aí fazendo o gostinho do torcedor, né? A questão do Flamengo. A torcida vaiou um pouquinho, foi lá, trocou. Do Cruzeiro vaiou um pouquinho. Pô, você não tem convicção no trabalho do Tite, espera. Pedrinho, segura um pouco mais, porque todo mundo sabe do tamanho do Tite e da competência dele. E o Crespo nem se fala, aí já não foi questão de torcida. Aí foi realmente a falta de convicção da diretoria. O dirigente tirando a pressão dele, colocando no treinador, né? E sem contar também do Fernando Diniz, né? Do trabalho que vinha fazendo no Vasco. Falando em treinador, mudamos o assunto para a convocação da seleção brasileira, a penúltima antes da Copa do Mundo, da convocação final. E as surpresas apareceram e quem não apareceu foi Neymar. Falta um pouco mais de 2 meses para conhecermos os 26 atletas que vão em busca do Hexa com a seleção brasileira. Mas não pense que a lista está fechada. Ainda há tempo para testes. Curiosos, hein? Nesta segunda, Carlo Ancelotti fez a penúltima convocação antes do Mundial. Esses 4 nomes surpreenderam. Léo Pereira, do Flamengo, Gabriel Sara, do Galatasaray, Igor Thiago, do Brentford e Ryan, do Bournemouth. Quando chamamos um jogador novo, não é que temos que mirar como se comporta no campo. Como se comporta no campo, sabemos. Temos que mirar como ele se comporta, se incorpora ao nosso ambiente. Outros atletas não são inéditos, mas voltam a aparecer em uma reta final, como Ibañez, do Al-Ahly, Endrick, do Lyon e Danilo, do Botafogo. A lista completa ficou com os goleiros Alisson, Bento e Ederson. Os defensores Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Os meio-campistas Andrei Santos, Casimiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara. E os atacantes Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. É claro que a expectativa sobre o retorno de Neymar segue em pauta. Já são 2 anos e 4 meses sem defender a seleção. Desde a última Copa, em 2022, o astro disputou apenas 4 partidas. A última em outubro de 2023. Nenhuma delas sob o comando de Ancelotti. Mas o sonho segue vivo. Neymar com bola está muito bem. Tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão técnica, para mim, não está 100% de sua possibilidade. Então, ele tem que trabalhar para estar a 100% de suas possibilidades. Estou chateado, triste, né, de não ter sido convocado, mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, que nós vamos conseguir o nosso objetivo, né? Ainda falta uma convocação final e o sonho continua. É isso, estamos juntos. É isso aí. Mas mesmo que Neymar apareça na lista da Copa no dia 18 de maio, outras surpresas não devem acontecer. A estrutura da equipe é bastante clara, não há muita dúvida. Temos muitas opções na frente, muitíssimas. Um pouco menos no meio campo, um pouco menos na posição dos 2 laterais. Sendo assim, quem foi lembrado deve aproveitar as oportunidades. O Brasil disputa 2 amistosos nos Estados Unidos. Dia 26 contra a França, em Boston, e dia 31 contra a Croácia, em Orlando. Temos que conhecer nosso nível contra a equipe europeu do nível mais alto. Por último, mas não menos importante, sim, o contrato com a CBF vai ser renovado. No bom diálogo do mundo da bola, só falta assinar, mas os valores podem mudar. Falei com a CBF e disse, antes da Copa do Mundo mais barato, depois da Copa do Mundo mais caro. Isso é.
É bem por aí, mister. Bom, vamos revisar a convocação do Carlo Ancelotti com surpresas, começando pelos goleiros. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Defensores, Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo também do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibane está no Al Ahly, Léo Pereira no Flamengo, Marquinhos PSG e Wesley, ex-Flamengo, agora Roma. Vamos para o meio-campo com Andrei Santos do Chelsea, Casemiro do Manchester United, fazendo gol no final de semana, inclusive. Danilo, que está jogando muito bem pelo Botafogo. O time não está bem, mas o Danilo individualmente chama a atenção. Fabinho do Al Ittihad e Gabriel Sara do Galatasaray. Atacantes, Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, vice-artilheiro da Premier League, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha fez gol no final de semana também do Manchester United, Rafinha do Barcelona fez vários gols no final de semana, hat-trick e tudo, Ryan do Bournemouth e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Agora eu quero mostrar os estreantes com o Ancelotti, aqueles que foram convocados pela primeira vez por ele. Léo Pereira fez golaço de falta no final de semana contra o Botafogo. Bremer, Ibanes, Danilo, Gabriel Sara, primeira vez dele na seleção. Ryan, estreante na seleção brasileira. Endrick e Igor Thiago, estreante também na seleção. E agora o calendário que a seleção tem até a Copa do Mundo. Agora, no dia 26 de março, é jogo amistoso e jogo pesado contra a França, lá em Boston, nos Estados Unidos. No dia 31, Brasil e Croácia em Orlando. Aí, no dia 18 de maio, o Brasil terá sua convocação final para a Copa do Mundo. No dia 27 de maio, é o início da preparação na Granja Comari, essa é a data prevista. No dia 31 de maio, outro amistoso contra o Panamá no Maracanã para deixar o torcedor feliz, para quem sabe uma goleada e chegarmos animados na Copa do Mundo. Aí no dia 1º de junho, a viagem para os Estados Unidos e no dia 6 de junho, amistoso Brasil e Egito em Cleveland. Bom, quero saber se vocês gostaram, para começo de conversa, da convocação. Ronaldo. Eu gostei até, menina Renata, porque está dando chance para alguns jogadores, isso é legal, você deixar a seleção brasileira ativa, né? Não fechar o grupo no momento como esse. Uma outra coisa que eu achei legal é, antes de você ir para a Copa, também colocar um jogo no Maracanã, para abraçar a torcida, para a torcida falar, vamos lá, vamos junto. Então, foi bem pensado pelo Rodrigo, né? Que é o cara que organiza isso também na seleção brasileira. A logística. Então, a logística, que ele começou a falar ontem, até nas datas, já antecipando algumas coisas. Então, eu acho que a seleção brasileira está sendo cuidada com carinho. E o torcedor gosta disso, o torcedor vai voltar a abraçar. Eu tenho certeza, porque quando tem um treinador que abre e fala para todo mundo, tá aberto aqui, Neymar, fique esperto. Você estando bem, você vai voltar. Aqui, último jogo no Maracanã, para todo mundo abraçar. Então, acho que é legal. É legal fazer com que o torcedor volte a abraçar a seleção brasileira, porque a seleção brasileira ficou muito distante do torcedor. E isso não é legal. Cicinho, eu fico imaginando esses estreantes aí com o Ancelotti, o quanto eles vão dar a vida para jogar bem diante da França e da Croácia, duas seleções que são prestigiadas. A Croácia não tem o mesmo nome que a França, mas vem chegando, finalista de Copa do Mundo. E a França, geração após geração, só evoluindo e melhorando e capitaneada por Mbappé. Exatamente. É uma parada difícil para a seleção brasileira, né? 2 jogos aí dificílimos que vai testar também a força da nossa seleção. E se tratando de convocação, para quem está indo a primeira vez, para quem quer garantir a Copa do Mundo, treinamento de seleção já é um jogo, Renata. Já é um jogo, eu falo porque eu vivi isso daí, então você tem que estar toda hora ali. E aquele friozinho na barriga. Dá o frio na barriga e outra, o treinador tá vendo o treinamento, então você se escala na seleção brasileira, você se escala também em treinamento. Então esses meninos que estão tendo a oportunidade e esses daí que foram convocados para esse jogo, tem em mente. Lógico que o Ancelotti tem os jogadores de confiança, Casemiro, Fabinho,
O próprio Andrei Santos, que é reserva no Chelsea, mas está na convocação é porque é jogador de confiança. Danilo, né, do Flamengo. Então, assim, esses jogadores, eles já levam a experiência. Então, os novos que aproveitem aí essa grande oportunidade. Edu Dracena, quero falar de um aspecto específico com você. Ibanes e Léo Pereira na convocação entre os zagueiros. A gente sabe que essa lista ainda não está definida. Tem o Militão, que já ocupa uma vaga, estando 100%, como gosta de dizer o Ancelotti. Mas você ficou surpreso com esses nomes? Não, Renata, até porque, tipo assim, o Léo Pereira a gente está acompanhando mais aqui do que o Ibanes, né? E o Léo Pereira vem fazendo fez uma temporada muito boa no passado, estava merecendo sim uma convocação e uma convocação pré-Copa do Mundo. Eu acho que isso é muito bacana, isso valoriza o trabalho também que ele está fazendo dia a dia. Duas coisas que me chamaram a atenção, né? Assim, nós que jogamos no futebol turco, ver 2 jogadores ali da Turquia que jogando ali sendo convocados, né? Um Galatasaray do Fenerbahçe, né? E 4 jogadores que estão indo agora todas as convocações. Ou Fenerbahçe? Uns falam Fenerbahçe, eu falo Fenerbahçe. Fenerbahçe. E aí... Fiquei na mesma. Obrigado, Cicinho. Você podia ficar calado. Porque tem uns que falam Besiktas e outros falam Besiktas. Eu falo Besiktas. Mas 4 jogadores... A gente está, entre aspas, abrasileirando, né? E 4 jogadores que estão já sempre com o Ancelotti, né? Você pega o Bento, está em todas as convocações, o Wesley está em todas as convocações, Casemiro e o Matheus Cunha. Então, esses jogadores, de repente, já estão certos para a Copa do Mundo, porque todas as convocações eles estão. Então, eu entendo assim que a seleção brasileira tem alguns já definidos, outros ainda dúvida, e a parte defensiva, eu acho que o Ancelotti vai ter muito trabalho para escolher. E tem um detalhe, né? Além de tudo, sempre tem aquele fantasma da lesão, que nenhum atleta, não só do Brasil, mas qualquer atleta que pensa em disputar uma Copa do Mundo pode passar por isso. Então, a gente sempre espera que todo mundo esteja 100%, que chegue bem fisicamente. Falando nisso, de novo, é o argumento do Ancelotti. Quando o Neymar estiver 100%, e se estiver 100%, pode ser convocado para a Copa do Mundo. Dessa vez não foi chamado e ele falou sobre o assunto. Lógico. Neymar, se ele pode chegar durante a Copa do Mundo 100%, obviamente Neymar pode estar. ¿Por qué no he llamado Neymar en esta convocación? Porque no está agora 100%, é preciso jogadores a 100%. Mas, como disse, outro discurso é na lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrar suas qualidades, é uma boa condição física. É uma avaliação física, não é uma avaliação técnica, porque Neymar com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente, porque para a comissão técnica, para mim, não está 100% de sua possibilidade. Então, ele tem que trabalhar para estar a 100% de suas possibilidades. Esta é a opinião minha e da todos a comissão que vê o jogo dele e que vai ver o jogo dele nos próximos dias e nos próximos meses. E como você se sentiu a ir a Mirassol no último meio de semana e chegando lá, o Neymar Júnior não está atuando em campo? Obrigado. Bueno, Mirassol estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo Mirassol Santos, também para respeitar os jogadores de Mirassol e também os jogadores de Santos, também o clube de Santos, a cidade, Mirassol, é uma cidade muito bonita, nos receberam muito bem aí, hemos passado muito bem. Neymar não jogou, hay que respeitar também isso. Não tenho nada que añadir a... Obviamente estou chateado, triste, né, de não ter sido convocado, mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, que nós vamos conseguir nosso objetivo, né? Ainda falta uma convocação final e o sonho continua. É isso, tamo junto. É isso aí. É nóis. Neymar virou o assunto principal da coletiva, já era imaginado, e ele, inclusive, fez um post na rede social e dizendo obrigado a todos pelas mensagens de carinho hoje. Confiem no processo. O que tiver que ser, será. Trabalhe no silêncio. É isso, Neymar tem que trabalhar, tem que jogar, tem que estar bem fisicamente. Aí na Kings League, gente, aí é brincadeira. Não dá pra comparar com o futebol. Foi lá, bateu um pênalti. Eu vi muita gente criticando isso, aquilo. Gente,
Aí também o cara tá lá, bateu um pênalti, tranquilo, mas acho que o Neymar, ele sabe disso, que depende dele, depende do desempenho dele, Edu. Não, só dele, é isso que a gente bate na tecla, né, Renata? Porque a gente sabe da qualidade do Neymar, é indiscutível. A questão, para nós, sempre foi a questão física. E também eu acrescento a questão clínica também. De repente o Neymar, não vai estar tão bem igual nesse momento, mas daqui 2 meses ele estará. De repente a gente não pode abrir mão de um talento, de um jogador como o Neymar, até porque a gente não tem na seleção brasileira hoje um jogador que põe respeito nos adversários. Então eu entendo assim, o Neymar, hoje ele dá 30%, mas se ele tiver 50%, 60% em maio, dia 18 de maio, que é meu dia de aniversário, quem sabe pode ser um presente, né? E ele possa estar lá convocado, porque o Neymar é esse cara diferencial. Então eu entendo, eu confio muito no processo e tomara, Neymar, vou estar torcendo para que você possa estar na Copa do Mundo. Ronaldão, quem seria o seu capitão nessa Copa do Mundo? Marquinhos, É o Casemiro, né? Casemiro, É o Casemiro. Alisson. Eu acho que até o homem vai colocar o Casemiro como capitão, porque ele tem... O Alisson não, goleiro, né? Goleiro... Não, goleiro não, porque ele está muito distante, né? Daquela da Muvuca e tal. Eu nunca gostei de ser capitão, mas fui forçado Mas sempre algumas foi, vezes. você sempre foi líder. Fui forçado algumas vezes, de forma até... Meu Deus, depois eu conto essa história. Mas voltando pro Neymar, o Neymar é o seguinte, menina Renata, pra mim, eu, amante do futebol, eu não sou Neymar Zé, porque eu não tenho mais idade, já falei isso pra vocês. Mas é um cara diferenciado. Ele, meia boca, é melhor que muito cara aí voando. É isso. E ele sabe disso também. O Neymar indo, ele vai acabar com... Ele tem que ir, porque o Cicim falou, o Edu falou. Ele impõe respeito no adversário. O adversário já vai ver ele diferente. Você não viu o menino Gabriel? Jogando perto dele, foi agora no Clássico, foi tentar tocar a bola, escorregou. É nervosismo perto do Neymar. E isso, quem jogar contra o Neymar vai ter esse nervosismo. Não vai dormir, vai falar, vixe, vou pegar esse cara, pra onde ele vai sair? Você sabe que ele sai pra direita, sai pra esquerda, sai por dentro da caneta. Então, essa é a parada do Neymar. O Neymar, ele, meia boca, Ancelotti, mas que Neymar, vou te apresentar, Neymar, pra você. Tem que levar o menino. Tudo bem que vai que ele machuca contra a França, pelo amor de Deus. Vai que ele machuca contra a Croácia, aí que não vale nada, um amistosinho. Então, é isso aí, poupa o menino, que na Copa do Mundo você vai ter um grande jogador aí, Ancelotti. Cicinho, atacante. Cicinho, Neymar dessa vez não foi chamado, mas ainda resta a lista final e é a mais importante de todas para a Copa do Mundo. Renata, eu falei aqui ontem, né? O Neymar, se ele não estivesse nessa convocação, muito provavelmente ele estará na convocação final. E eu acredito que ele estará na convocação final. Porque a entrevista do Ancelotti é bem clara e, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele está esperando o Neymar a parte física. A parte técnica, ele não precisa mais ver o Neymar. Então, a questão é física e o Neymar vai ter tempo para isso. Assim, a gente fica batendo na tecla e nós estamos jogando nossa cartada tudo no Neymar. Só que vale ressaltar que o Neymar já foi em 3 Copas do Mundo. Ele e o Alisson. Exatamente. Não, mas o Neymar foi em 3 Copas do Mundo e ele estava na melhor fase da carreira dele. E ele não conseguiu nada. O Alisson não estava em 2014. Só para o Ronaldo lembrar, ele não fala. O Alisson não estava em 2014 na Copa do Mundo. Então, não, 3 Copas ele falou. Não falou quando foi. Mas aqui no Brasil o Neymar machucou. Machucou, mas em 3 Copas do Mundo, no auge, ele não conseguiu levar a seleção brasileira ao título. Por quê? Porque ele não joga sozinho, Cicinho. Mas mesmo ele tem que ter alguém que joga do lado dele. Então, ele toca uma bola, vem uma cadeira. O Ancelotti é um cara... Ele toca uma bola, vem um armário. O Ancelotti é um cara que você acompanha e você conversa com pessoas que já trabalhou com ele. Cara, ele é unanimidade na questão de preparação, na questão de honestidade, do coletivo. Então, assim, precisa repensar em algumas questões. Nós estamos colocando a nossa ficha no Neymar. Mas será que ele, 50%, 30% é suficiente para ajudar a seleção brasileira a conquistar o título? Aí é que tá também. Você colocaria a ficha em quem? No Paquetá, no Vini Júnior, no Roque Júnior, no Pedro ou no Neymar? Hoje é Estevão. Onde você colocaria a sua ficha? No Estevão. Quem? Estevão. Mas o Vini Júnior já foi número 1 do mundo, que é um sonho do Neymar, isso não aconteceu. Neymar nunca foi o melhor jogador do mundo. Machucou, teve a última aí que os caras deram até joelhada nas costas do cara. Mas nunca foi, Ronaldo, a gente tem que ver. E aí, isso é que me impressiona, tem jogadores super bem valorizados na Europa, aqui do Brasil,
E aqui dentro do nosso país, e talvez na seleção eles também não brilharam, eles também não ajudaram. O Vini nunca foi um fenômeno na seleção brasileira. O Rafinha, eu acho que às vezes joga melhor que o Vini Júnior na seleção. O Rodrigo. O Rodrigo também. Fez mais que é uma pena o Rodrigo ter essa lesão tão longa e estar fora de uma Copa do Mundo. Mas o Brasil, talvez, para vencer esse Mundial, ele vai precisar muito mais do coletivo do que só da individualidade. Sim, porque o Rafinha, quando estava no auge e fez um monte de gol, foi no programa do Romário lá e falou, olha, eu gosto de pegar os caras. Aí chegou no jogo, se escondeu. Eu acho Aí assim... se escondeu. E o Neymar não vai se esconder. É o único cara que não vai se esconder. Casimiro não vai se esconder. Então tem que levar esses caras cascudos, Cicinho. Não adianta levar o Paquetá pra ficar. Eu acho. Eu tô falando que não tem que levar. O Paquetá aqui e os caras fazendo gol, Só tô falando que nós precisamos pensar com a cabeça do treinador também. Então, assim, é muito fácil. Nós estamos opinando aqui, obviamente que a gente quer ver o Neymar na seleção. E eu falei, eu acredito que ele vai estar na última convocação. Porque é bem claro, é bem nítido o que o Ancelotti tá falando. Neymar, treina, não é só ficar os 90 minutos, é demonstrar que tá bem fisicamente. Porque tecnicamente, você é superior a qualquer um. Mas só que o tecnicamente, talvez não seja suficiente 40% ou 30% para ganhar uma Copa do Mundo. E agora, para você ficar mais feliz ainda, Cicinho, o líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, ainda não derrotado na competição e que vai muito bem. Que momento, hein, Cicinho? Aproveita o momento. Segue o líder porque o tricolor disparou. O São Paulo alcançou a melhor campanha de sua história nas primeiras rodadas do Brasileirão de pontos corridos. São 16 pontos em 6 partidas, algo que o clube nunca havia conseguido nesse formato de disputa. Olha que nem mesmo o time tricampeão entre 2006 e 2008 teve um início tão positivo. Em 2011, o tricolor chegou perto, venceu os 5 primeiros jogos, mas acabou derrotado na 6ª rodada. Dá para atribuir parte da boa fase à troca no comando. Com a saída de Hernan Crespo e a chegada de Roger Machado, o time ganhou um novo momento. O que não dá para negar é que o ex-comandante também vinha dando resultados. Tanto que o São Paulo ficou 8 jogos invicto sob o comando de Crespo. Quando a demissão foi anunciada, quem perdeu espaço comemorou. Foi o caso de Alisson, que já estava no Fluminense. Foram 8 meses que somente eu e alguns profissionais ali dentro do clube sabem o que eu passei. Todo mundo conhece meu caráter, todo mundo conhece o que eu sou. Nunca tive nenhuma polêmica na minha carreira, nunca tive briga nenhuma com o treinador. A partir do momento que eu aceito, né, o Fluminense, vira a chavinha na minha cabeça, né? Quero somente focar aqui, quero voltar a sorrir. A eliminação do Paulistão diante do Palmeiras pesou na decisão da diretoria, principalmente pelas escolhas feitas pelo treinador durante e depois do choque rei. Roger assumiu o time na semana passada e já tem 2 vitórias sobre a Chapecoense e de virada diante do Bragantino. O momento para o torcedor é de euforia, mas o comandante prefere ter cautela. 2 coisas eu falei, salentei para os atletas agora no fechamento da roda. A primeira é que a gente deveria comemorar, que a gente deveria estar confiante pela primeira colocação na tabela, mas deveríamos manter o pé no chão. Pezinho no chão, humildade, sempre vocês fazem muito trabalho. Sabe aquela música que a torcida canta pro Calé? Então, voltou a fazer sentido. O atacante parece ter deixado 2025 para trás, recuperado da lesão no joelho, tem sido protagonista. Marcou nos últimos 3 jogos e já soma 9 bolas na rede. Está vivendo seu início de temporada mais goleador pelo São Paulo. Eu vinha de quase 10 meses sem jogar, de uma lesão. Eu não sabia como ia voltar, mas me preparei física e mentalmente para voltar da melhor maneira. Sabia que nesse último tempo eu estava devendo um pouco, então foram 10 meses difíceis onde eu me coloquei na cabeça que esse tem que ser meu ano. Para terminar o mês na liderança, o São Paulo terá grandes desafios pela frente. Quarta-feira enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Depois tem clássico contra o Palmeiras em casa. Chegar ao topo é difícil, permanecer exige ainda mais. E esse novo São Paulo de Roger Machado quer mostrar que tem força para sustentar a primeira posição. Vai, Romana!
Que alegria! Eu tô com uma saudade disso pra mim, né? Não pros outros. Cicinho, de verdade. Quem te viu, quem te vê. Ano passado, triste, sorumbático, acabado, bem desanimado. E agora o São Paulo deu uma guinada. O São Paulo é líder e jogando muita bola. E surpreendendo, Renata. Surpreendendo com a chegada do Roger Machado, mantendo, né, aquela regularidade que vinha tendo no início agora do Campeonato Brasileiro com o Crespo. Então não deu para ver muita mudança, até porque não há desafio, porque independente do Atlético Mineiro não estar vivendo um bom momento, turbulência, tudo isso, o Atlético Mineiro sempre faz grandes jogos contra o São Paulo. E o São Paulo faz jogos péssimos contra o Atlético Mineiro. Então, assim, é um grande desafio pro Roger levar essa garotada. E é isso aí, Roger. Pezinho no chão pra continuar nos deixando nas alturas. Contra o Inter, o Atlético ganhou e foi horrível. Teve uma chance, fez o gol e mais nada e conseguiu segurar o resultado. Contra o Vitória, jogou muito mal. E agora o São Paulo, pela fase, na minha opinião, tem que se sobrepor lá em Minas. É que o Atlético Mineiro contra o São Paulo... Já tá com medo. Vira o Bayern de Munique como o Bragantino contra o Corinthians. Já tá de fralda. Você pediu a tabela para mostrar o Inter e mostramos, não é, Lanterna? A tabela? Mas como é que você vê na tabela o primeiro lugar do São Paulo e o segundo do Palmeiras? Com um olhar de O que inveja. eu fico mais feliz é ver o 20º da tabela. Eu sei, isso eu já sei. Mas eu quero falar do Paulista. Agora o assunto é o líder, é o topo. É quem está lá no alto. Pra que eu vou olhar lá pra cima se eu posso ver o 20º sofrendo lá embaixo? E você sabe mas que tem mais que o Inter? abre o olho, porque o primeiro e o segundo são decisivos do campeonato. Você sabe o que tem mais que o Inter no programa? Os Triucas, porque eles são em 3. E o Inter só tem 2, por quê? Pontos. Olha aí, até no programa, os Triucas estão bem, hein, bebidos? Né? Primeiro, segundo, 2 mais 1, 3, é isso, né? Você falou do primeiro, então. Do primeiro, os Triucas tem mais, uns 3 no programa e 2. Meu Deus, vou falar uma coisa, com 6 dele. rodadas, o São Paulo já tem 5 vitórias. E quantos tem o Inter? Nenhuma. E o Cruzeiro nenhuma, e o Remo nenhuma, e é uma vergonha. Eu vou falar, uma liderança do Tricolor aqui que não causa nesse programa, hein? Desespero do Edu. Meu? E ali o Ronaldo. Desespero de que já foi O Ronaldo é o seguinte, toda desespero. vez que você fizer uma pergunta pra ele, ele responder outra coisa, você sabe que ele tá nervoso em grau máximo. Eu sou super campeão. Cicinho, o São Paulo é a liderança, eu já te avisei. Igual o elefante em cima da árvore. Uma hora ele vai cair, ninguém sabe. O elefante tá Fica tomando tranquilo, daqui a pouco vai injeçãozinha, tá magrinho, menino. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, ó. Pra vocês guardarem na memória de vocês aí. Tem Libertadores aí. Tem Libertadores. Tem Nós estamos Libertadores. na Libertadores. Só pra figurar. O Edu também tá. Eu também tô, já fui campeão esse ano, Cicinho. E aí? E aí que os melhores títulos só chegam no final do ano. É questão por vir. Supercopa também. Os mais importantes é lá no final. Há 2 anos era o jogo, hein? Palmeiras e Botafogo, concorrência pura, excelência. Agora, Palmeiras e Botafogo se enfrentarão amanhã no Allianz Parque em condições bem diferentes. Um é o segundo colocado na Série A, o outro está na zona do rebaixamento. No campo foi duro. Um belo gol de Flaco Lopes abriu o caminho. Caminho que quase se fechou com a pressão imposta pelo bom time do Mirassol. Sob o comando de Abel Ferreira, o time que voltou para casa depois de 4 meses conseguiu se segurar. Segundo lugar na tabela, em solo firme e elogiável. Tá um tapete, acho que não só a gente do Palmeiras, eu vi o pessoal do Mirassol também elogiando. É muito bom voltar para casa, sentir o calor ainda maior ali da nossa torcida. O ambiente fica ainda melhor para jogar. Outro tipo de emoção vive Maurício, outra peça importante desse time de Abel Ferreira. Há um mês, ele, que é neto de paraguaia, concluiu por conta própria o processo de naturalização. Acaba de ser chamado pelo Paraguai para os amistosos contra a Grécia e Marrocos. Ramon Sosa é paraguaio. Gustavo Gomes, que ajudou Maurício nesse processo de naturalização, também é. O camisa 18 sonha, claro, estar no Mundial daqui a menos de 3 meses. Fiquei muito feliz, é uma emoção muito grande. Todo mundo sabe que eu estava com essa expectativa e com essa ansiedade de
de ter essa convocação, de ser convocado. É uma honra muito grande e espero poder retribuir sempre jogando no meu melhor nível lá. Na quarta-feira, às 19h, o Palmeiras de Lucas Evangelista, de Maurício e companhia tem outro compromisso em casa, o Botafogo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde tem um retrospecto recente positivo nesse confronto. Um empate e 2 vitórias, uma delas bem longe daqui, a 7.700 quilômetros. No primeiro turno do Brasileirão do ano passado, um empate sem gols na primeira rodada na Arena Alviverde. No segundo turno, no Engenhão, com gol de Felipe Anderson, deu Palmeiras, 1-0. Entre esses confrontos, teve um nos Estados Unidos, Filadélfia, Pensilvânia, oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Naquele dia, na prorrogação, Paulinho fez o gol que classificou o Alviverde para as quartas de final. Paulinho que está se recuperando para deixar esse elenco tão cheio de opções ainda mais forte. No último treino, o zagueiro Murilo e o volante Vitor Roque treinaram com o restante do grupo. Quem sabe voltam contra o Botafogo. Edu Dracena, o Palmeiras tá tranquilo por enquanto, não é? Já ganhou o Campeonato Paulista, segundo lugar no Campeonato Brasileiro, se preparando para a Libertadores. É um time em que as coisas normalmente não saem dos trilhos. Porque ali tem processos, né, Renata? Porque a gente sabe da consistência da diretoria com relação ao trabalho do Abel. Em nenhum momento a diretoria questionou ou duvidou da questão do trabalho do Abel, né? E para você ver para o outro lado, o Botafogo há 2 anos atrás estava brigando e agora onde que está? Então, para você ver como que as administrações dos clubes hoje é muito importante e que refletem muito, né, dentro do campo. E o Palmeiras, né, já esse ano já ganha o campeonato estadual, que é muito importante, e agora seguindo também com a regularidade no Campeonato Brasileiro. E tomara que venha sendo em casa, né, um adversário difícil, para até mesmo ir embalado para pegar o São Paulo no sábado e para retomar a liderança novamente, viu, Renata? Já quero falar de novo sobre seleção brasileira, Neymar ausente dessa lista, mas é na sequência. Antes, me diz uma coisa, existe alguém que não goste de se divertir? Porque se existir, eu confesso que nunca conheci. E foi pensando nisso que a Novibet lançou o Double Luck. Funciona assim, ó, bem simples. Você faz uma aposta de R$10 e só por isso já recebe 10 giros grátis no jogo participante. Quer saber qual é? É só apontar a câmera para o QR Code na tela. Apostou 10, ganhou 10 giros, simples assim. É diversão em dobro dentro da plataforma. Você aposta, gira, se diverte e ainda continua aproveitando tudo que a Novibet tem. Porque a Novibet vai muito além do futebol. Tem várias formas de se divertir, tudo no mesmo app, de um jeito fácil e rápido. E sem falar que na Novibet tem Super Odds, Golden Sub e vários torneios. Uma plataforma rápida, segura e mercados para todo tipo de palpite. Então, entre agora na Novibet e confira a promoção, que a diversão vai de Novibet. E lembre-se, jogue com responsabilidade, porque se não for responsável, não é divertido. Aposta não é investimento e é só para maiores de 18 anos. Seleção brasileira, preparação forte para a Copa do Mundo, porém, sem Neymar outra vez. A tarde de segunda-feira do Neymar foi agitada. Chateação dele e de muitos com a não convocação para a seleção brasileira. Obviamente estou chateado e triste, né, de não ter sido convocado, mas o foco continua, que nós vamos conseguir o nosso objetivo. É isso, tamo junto. É isso aí. É nóis. Treino no CT Rei Pelé em Santos e presença na Kings League em Guarulhos. Tudo isso no mesmo período, à tarde. Como o presidente da Fúria até bateu um pênalti, a assessoria do Peixe disse que ele cumpriu as atividades normalmente. Gol! Coitado do goleiro, Ney. Ele não estava esperando. Ele falou que ia pegar. Sorrisos e acolhimento que disfarçam a frustração. Essa data FIFA para as partidas contra a França e Croácia nos Estados Unidos eram tidas como fundamentais pelo staff do jogador, visando a participação na Copa do Mundo. Lá em dezembro, em tom de brincadeira no Tardezinha em Interlagos, o recado e o pedido.
nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil. O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti. Gigante pela própria natureza. O apelo ocorreu após, no sacrifício, estar presente na reta final do Brasileirão de 2025, jogando com 3 camadas protetoras no joelho esquerdo. Ele ajudou o Santos a escapar do rebaixamento com 2 assistências e 4 gols. Nas férias, a necessidade de uma artroscopia feita pelo médico da seleção Rodrigo Lasmar e a previsão de retorno para fevereiro desse ano. Dito e feito. Estreia contra o Belo Clube no dia 15, com assistência para Gabigol no placar de 6-0. Acho que Neymar o precisamos todos, o precisa Santos principalmente, o precisa a seleção, precisa Ancelotti vai estar feliz. Uma coisa vai levar a conseguir a outra. Neymar passou em branco na eliminação para o Novo Horizontino nas quartas do Paulistão, mas no jogo seguinte fez 2 gols contra o Vasco na estreia do Brasileirão. Única vitória do Santos até aqui na competição. Semana passada falaram que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho, na minha opinião, que o outro jogo eu joguei melhor do que hoje, mas hoje eu fiz 2 gols, então é o que importa. Mas futebol é assim, né? Um dia você é o pior jogador do mundo, um dia você não serve, um dia você é aposentado. No outro você faz 2 gols, é o melhor, tem que ir pra Copa, é número 10. Então, futebol nunca se sabe, eu tô vivendo dia após dia. Poupado, o Neymar não foi para Mirassol. E lá estava Carlo Ancelotti para assisti-lo. Estava programado de ir a Mirassol, Neymar não jogou, hay que respeitar isso. Não tenho nada que añadir a todo esto. A primeira pergunta, qual era? O 4º jogo do craque no ano foi domingo contra o Corinthians. Mesmo voluntarioso, fisicamente longe de ser o Neymar que o mundo conhece. No dia seguinte, a convocação para os amistosos. E todo mundo estava... curiosos, hein? Rafinha, Barcelona, Ryan, Bournemouth, Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado. 882 dias é o que separa o último jogo de Neymar pela seleção brasileira até hoje. E o camisa 10 do Santos terá que esperar até o dia 11 de maio, data em que sai a lista dos 55 inscritos que a CBF tem que entregar para a FIFA. Caso esteja entre os relacionados, é aguardar até o dia 18 de maio para saber se terá o seu nome entre os 26 que vão disputar a Copa do Mundo. Por um prazo de 40 dias pode ser que vamos a evaluar se podemos chamar um jogador que não vai estar 100% o dia da convocação, mas que tem que estar 100% durante a Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa do Mundo 100%, obviamente Neymar pode estar. ¿Por qué no he chamado Neymar nesta convocação? Porque não está agora 100%, é preciso jogadores a 100%. Mas, como disse, outro discurso é na lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrar suas qualidades, é uma boa condição física. Para jogar mesmo... Eu acho que está certo não convocar ele não está preparado. Ele vai levar um tranco, vai sair, vai desfalcar. Ele não está bem fisicamente e é isso, tem que levar a cara que está preparado. Ele divide opiniões. O que você achou da não convocação do Neymar? Achei ruim. Eu achei muito ruim, porque não existe jogo sem Neymar. Sem Neymar, minha televisão nem liga, hein? É uma grande perda, porque ele é um grande craque e ele poderia estar lá celebrando e atuando junto na seleção. Então vocês acham que ele tem que estar na Copa do Mundo? Absoluta, absoluta. Ah, junta vocês e fala pro Ancelotti, coloca o Neymar. Coloca o Neymar! Fase maravilhosa do São Paulo, Neymar fora da seleção brasileira. O Cadeirão estará por aqui, teremos palpites, muita coisa no debate. Começando com o João Pedro Sgarbi, boa tarde. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos também presentes. Tudo bem? Tudo bem que você fez hoje, o que eu fiz? Negócio da carteira. Não, a ideia foi Aguenta sua. o Ronaldo aqui pertinho hoje na mesa. Ulisses Costa está por aqui também. Pensativo. Por que, Ulisses? Porque, vou falar pra você. Nosso Kenny Rogers. Coisa linda. A sabedoria está
está por aqui também, Obrigado, Marco Aurélio obrigado. Cunha. Obrigado, Renato. Chico Garcia, amei, que jogaço. Nossa. Ipe, upa. Nossa, que Adorei o 1x1 da Chapecoense com o Grêmio. Eu acredito, né? Mas o meu foco é o G10. Pior se fosse o G20, né? Mas como o meu foco é o G10, tá tudo O meu bem. foco é só a subida, não tem outra. Né? Cicinho e Edu, que dupla, hein? Exatamente. Boa tarde a todos. Quase um ano de jogo aberto, hein? Estão Que vivendo nas loucura. alturas. Passa Quase rápido, chegando. Hein? Passa rápido. Chegando. Quando é bom assim, dura rápido, assim, muito rápido. Passa rápido. O Neymar durou rápido, passou rápido a sensação de que estaria na convocação do Ancelotti, né? Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero mostrar o telão pleno, amplo. É enorme, Everton enorme. Guimarães. Enorme, gigante. Ainda bem que o telão é grande. Everton, você já abre os trabalhos. O Neymar ficou fora mesmo da lista. O Achou Ancelotti de que boa explicou. camisa. Falou de novo que para ele estar na Copa, basta estar 100% fisicamente. Buenas tardes. Buenas, muchacha, muy guapa, como sempre. Bom, em primeiro lugar, o Ulisses Costa tá a cara do Paulinho Criciúma, que fez história no Botafogo, mas depois de comer uma jaca e um pernil. Né? Mas tá a cara do Paulinho Criciúma. A questão do Neymar, Renata, é impressionante como a história do Neymar ganha pauta mesmo. Né? O Neymar, além de uma história... É uma história maravilhosa no futebol, sim, por que não? É uma história de um cara que ficou bilionário muito jovem e, obviamente, por méritos. O Neymar, além de tudo isso, virou um fenômeno midiático, né? Muito querido por toda uma geração, a molecada ama esse cara. Enfim, não só a molecada, né? Ele é muito querido e, ao mesmo tempo, muito odiado. A questão do Neymar não ter ido para a seleção, eu acho que passa muito por aquilo que a gente viu no final de semana, né? Ele tem muito talento, mas essa inconstância de, num jogo, joga muito, faz 2 gols, no outro jogo ele fica sumido. Essa oscilação num futebol tão físico, Renato. Futebol tão físico, sabe? A seleção não pode se dar o luxo de jogar, de ter em campo ou de ter no seu grupo um jogador que responde só com a bola, né? E às vezes nem com a bola tem respondido. Então eu entendo o Carlo Ancelotti, sabe? Você pega os jogadores que têm talento, mas que estão fisicamente voando e leva para a seleção. E é desses aí que a gente vai esperar alguma coisa. Você não pode levar o Neymar para esperar que, não, em um lampejo ele entre em campo. Ele pode no talento, mas é que o jogo hoje está muito físico, muito pegado, de muita marcação. Não dá mais para arriscar só com um jogador que joga com a bola nos pés. Eu entendo todo o talento, respeito todo o talento, tudo que ele conquistou, mas acho que, de fato, acho que já deu. E para ele chegar a ser convocado para uma Copa do Mundo, ele vai ter que chegar, de fato, voando na convocação final, porque, caso contrário, ele fica fora e a gente vai ter que torcer por quem está lá e quem está voando, e quem está muito bem. E tem um monte de jogadores em ótimas fases dentro da seleção do Ancelotti, é desse que a gente tem que esperar alguma coisa. Quero saber de vocês também a opinião. João Pedro Sgarbi. Oi. Eu gostei da convocação, mas eu confesso que eu queria o Neymar nessa lista. Mas ele não está, o Ancelotti justificou, ele já se manifestou e vamos ter que esperar a lista final. E da convocação, muitos testes, né? Jogadores que não tinham jogado ainda com o Ancelotti na seleção. Inclusive o Igor Thiago é um cara que na Premier League, num time de menor expressão, vem fazendo muitos gols. Uma posição que a seleção brasileira, querendo ou não, ainda não encontrou 9. Então achei interessante. Ryan também saiu do Brasil jogando bem, chegou lá, não sentiu o peso da Premier League, tá bem também. Do Neymar, por incrível que pareça, tá? E aí foi a interpretação que eu tive. Para quem espera o Neymar na Copa, na minha opinião, a resposta do Ancelotti foi muito mais positiva, otimista do que pessimista em relação ao Neymar. Porque muita gente achava também, poxa, se ele não for nessa convocação, já é o sinal de que o Ancelotti não vai levar ele na próxima. Só que quando ele responde, cara, depende do Neymar chegar 100% fisicamente, porque com bola eu conheço o Neymar tá bem. Ele deixa muito claro que na parte técnica, com bola, ele conhece o Neymar e ele até fala, o Neymar tá bem. Então a questão é totalmente física. Na minha opinião, assim, se o Neymar chegar numa sequência de jogos interessantes ali, até o final, até a convocação final, ele vai estar convocado. Ulisses, pensando nos próximos adversários, seleções fortes como França e Croácia, o Neymar estaria num nível físico para esses jogos? Você acha que o talento, essa expertise técnica dele, isso compensaria ou era um risco? Indiscutivelmente que o futebol, o lado físico, ele é fundamental.
Ele não estaria pronto para esses 2 jogos. Por isso que ele não foi convocado e acertou o Ancelotti não convocá-lo. Mas eu concordo com o Sgarbi. A coletiva do Ancelotti, que eu prestei muita atenção, ele deixou muito claro que depende única e exclusivamente dele, Neymar, de ser convocado. Nem depende mais do técnico da seleção. Ao se pronunciar, falando que os jogadores têm que estar numa condição física muito boa. E ele deu uma letra na coletiva que foi espetacular. A hora que ele fala assim, ó... E às vezes o jogador não chega a 100% na Copa. Mas depois de 2, 3 jogos, ele estará a 100%. Você tá entendendo a caminhada do Ele não é obrigado Ancelotti? a levar o Neymar para ser titular numa Copa do Mundo. Ele pode levar e na hora que ele quiser lançar a mão desse jogador, ele tem uma arma. Ele acredita que ele evolua, ele tá dando essa chance, essa oportunidade, para que ele evolua até mesmo dentro da Copa do Mundo. Mas o Neymar é um jogador fundamental, inteligente. Não precisamos ver o futebol do Neymar, gente. Precisamos só ver o lado clínico e físico dele. Se Deus quiser, ele vai estar bem para ir para a Copa. Para quem não acompanhou, vamos ver então o que o Ancelotti comentou sobre o Neymar. Neymar, se ele pode chegar durante a Copa do Mundo 100%, obviamente Neymar pode estar. ¿Por qué no he llamado Neymar en esta convocación? Porque no está agora 100%, é preciso jogadores a 100%. Mas, como disse, outro discurso na lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrar suas qualidades e uma boa condição física. É uma avaliação física, não é uma avaliação técnica, porque Neymar com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente, porque para a comissão técnica, para mim, não está 100% de sua possibilidade. Então, ele tem que trabalhar para estar a 100% de suas possibilidades. Esta é a opinião minha e da todos a comissão que vê o jogo dele e que vai ver o jogo dele nos próximos dias e nos próximos meses. E como você se sentiu a ir a Mirassol no último meio de semana e chegando lá, o Neymar Júnior não está atuando em campo? Obrigado. Bueno, Mirassol estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo Mirassol Santos, também para respeitar os jogadores de Mirassol e também os jogadores de Santos, também o clube de Santos, a cidade, Mirassol, é uma cidade muito bonita, nos receberam muito bem aí, o hemos passado muito bem. Neymar não jogou, hay que respeitar também isso. Não tenho nada que añadir a todo esto. Tá aí a explicação do Ancelotti sobre o Neymar. Chico Garcia, é isso. Se ele estiver bem, jogando com sequência, quando a convocação final em maio acontecer, ele vai. Eu entendi isso. Mas se não estiver, não vai ter espaço. Eu, diferentemente do Sgarbi, eu não achei a resposta tão otimista. Eu achei ela Não? Não, eu achei ela protocolar. Eu achei o que ele vem falando desde sempre. Olha, o Neymar, todo mundo conhece a qualidade técnica dele, mas se ele não estiver 100% fisicamente, eu não tenho como levá-lo. Enfim, a gente espera que até a última convocação... A verdade é que, assim, ele tinha 2 tiros, né? Que era essa pré-convocação, lista final, desses amistosos agora, e depois a lista final. Agora ele só tem mais um. E essa última oportunidade, a gente vai ter que ver se há tempo hábil para o Neymar mostrar para o Ancelotti que ele merece. Não é só a questão física e clínica, porque isso impacta na questão técnica dele. Eu não consigo ver o Neymar jogar bem, por exemplo. E isso também é reflexo de uma contra o Vasco, condição eu física. achei que ele foi bem. Não, ele foi bem contra o Vasco. Pro nível dele, pro nível da seleção, porque aí a gente começa, mas ele é o Neymar. Eu realmente não vi o Neymar jogar mal com a camisa da seleção brasileira. Nunca vi ele jogar mal. A questão é que a referência que nós temos é ele no Santos. E ele no Santos, por mais que o Ulisses pondere ontem aqui, né? Poxa, a parceria não é das melhores. É a única referência que nós temos. E exatamente pelo nível do Santos ser abaixo, do futebol brasileiro sempre ser abaixo do nível técnico do Neymar, cara, eu esperava que o Neymar estivesse aqui, seja lá com que adversário fosse, fazendo a diferença. E ele não está fazendo. Então, assim, não há argumento técnico hoje para você levar o Neymar.
E físico também. Mas voltou técnico agora de também não existe. contusão? Então, mas ele tá 2 anos voltando de contusão, Ulisses. Eu concordo com isso, Ele eu se reconheço machucou isso. jogando pela seleção brasileira. Mas e aí, cara? Mas aí não dá pra você levar um jogador machucado ou um jogador Mas não é levar abaixo. machucado. Não, já ele levaram, tá já. voltando de lesão o tempo inteiro. Já e assim, levaram. eu quero que ele se recupere. Eu quero que ele mostre ao Ancelotti, a todos nós, que ele merece ir. Só que não tem mais tempo. Só tem mais uma convocação. Se até lá ele começar a arrebentar em todos os jogos, estiver bem, jogando 90 minutos, beleza, é tudo que a gente quer. Mas eu não sei se isso vai acontecer, de verdade. Marco Aurélio Cunha, ele falou que vai trabalhar em silêncio. É o que ele tem que fazer. Não conversar muito sobre isso, dar o máximo de si que ele puder, porque eu já vi jogadores irem à Copa em condições aquém das suas capacidades físicas, né? Vamos lembrar, se questionou o Ronaldo Fenômeno, se questionou o Romário, o Zico jogou uma Copa que ele voltou de uma reabilitação. Kaká. O Kaká nem tanto, nem Em 2006, tanto. na Alemanha, machucado. Não, mas nem tanto. Enfim, 10. mas sempre 10 não, 10 foi houve jogadores que foram à Copa abaixo da sua condição máxima. A Copa é um tiro curto, são 7 partidas, ou 8, acho, não sei. E você vai ter que jogar a curto prazo, vai ter que jogar em condições climáticas desfavoráveis, um calor absurdo que vai estar nos Estados Unidos nessa época. Então, tudo isso tem que ser somado. Agora, é melhor ter um jogador que decide alguma coisa no seu grupo do que mais um. Então, eu levaria com certeza o Neymar na Copa, porque eu posso precisar dele num determinado momento do jogo que ele pode fazer a diferença. Agora, claro, tudo passa por ele querer, por ele conseguir, por ele se superar nesse momento que é o último dele, é o último. Eu largaria tudo que eu tivesse para treinar, para chegar na Copa bem, se fosse o Neymar. E acho que ele deve fazer isso. Só que ontem ele já não largou a Kings League. No dia da convocação, aí já deu polêmica. Ele foi na Kings League, que é um evento que ele tem participação. E aí bateu pênalti, o povo já fica louco, aí ele já se manifesta na rede social. Mas isso não quer dizer nada. Não, é aquela coisa meio que muita gente entende que, tipo, será que eu tô me importando tanto assim? Mas eu vejo que o Neymar, realmente, Cecinho, é ele. Se ele quiser, se ele arrebentar, se ele tiver sequência de jogos, se ele demonstrar que ele tá em alto nível, no alto nível do Neymar, dele próprio, aí vai. E essa é a nossa esperança, Renata. Eu falei aqui e fui mal compreendido, né, a respeito da questão de se o Neymar não tivesse nessa convocação, muito provavelmente ele vai estar na Copa do Mundo. Então, mas é que até agora eu não entendi também. É que você está colocando, Cicinho, eu entendi depois. Eu não concordei, mas depois eu entendi o que você falou. É que se você está colocando como uma condição sine qua non, né, minha bacharel? Aí eu já não entendo. Isso é muito utilizado. É uma condição sem a qual você não segue. Tipo assim, você está colocando como algo factual. Ele não foi ontem, ele vai na Copa. É o sino com anão, você falou que quer? Sine qua non. Entendeu? Você coloca como algo imediato, factível. Tipo, ele não estava ontem, ele vai pra Copa. Eu acho que não dá pra descartar. Mas peraí. Mas eu não acho que seja automático, entendeu? A coletiva do Ancelotti foi muito clara a respeito disso. Falou, Neymar, vencendo todas. você só precisa estar dentro de campo. E ele não vem sendo chamado. Vencendo todas. Se ele tiver bem, ele vai. Aí ele não vai. Se ele tiver bem, ele vai. Aí ele não vai. Mas porque sempre quando antecede convocação, ele tá nunca fica fora. pronto. Sabe a... Essa é a esperança. Então a gente espera que a programação do departamento que está em volta do Neymar tenha planejado isso daí, o staff dele. Cara, mas sabe a única questão que aí a gente fala sobre isso aí, e na minha opinião é até uma contradição do Ancelotti quando ele faz? Cara, ele convocou o Danilo. E nada contra o Danilo, que foi um cara essencial ali na Libertadores contra o Palmeiras. Só que o Danilo é um jogador reserva hoje no Flamengo. Mas não é uma função que tem pouca gente? Mas é um cara de confiança dele. Ô, Chico, é um cara que não joga hoje. Mas aí o André Santos Mas aí, em contrapartida, desta vez, ele convocou o Danilo, que joga em 2 posições. Só que convocou o titular do Flamengo, que é o Léo Pereira. Merece, já merece. E o André Santos é reserva no Chelsea. Já que ele não tem o Militão, Léo Pereira e Militão, eu tô até curioso. O Danilo é um jogador de confiança. Aí vai dar problema na seleção. O Danilo é um jogador de confiança. O Daniel era do Tite também. Entendeu? Mas ele não jogou na Copa e foi um... É assim mesmo, entendeu? Agora o Neymar não pode andar na rua que é polêmica. Entendeu? É polêmica. Eu tô com você, porque se o Neymar erra um pênalti ontem, então ele tava lascado. Ainda bem que ele bateu o pênalti e fez o gol. O que chamou a atenção, a lista de novatos, a gente tem também, mas os atacantes. Olha as preferências que ele demonstrou nessa penúltima convocação. E eu destaco... Esses jogos eu tenho certeza que o Ancelotti está vendo diferente, porque é França e Croácia. Ah, mas a Croácia não está na primeira prateleira. Tá sim, gente. Chega numa final de Copa, retira o Brasil de uma competição tão importante como essa. E ele, finalmente,
tá levando o Endrick, jogador que ele conhece bem do Real Madrid, vamos lembrar, mas que agora é o titular do Lyon, tá tendo minutagem, jogando. O Gabriel Martinelli me parece ser um nome que ele não abre mão. Não é um titular absoluto no Arsenal, que passa por uma fase incrível, o time inglês é o líder da Premier League. Ele escolhe o Igor Thiago, que é o vice-artilheiro da competição, só perdendo para o Haaland, jogador do Brentford. Aí o João Pedro, desde o Mundial, desde que o Chelsea foi o campeão do Super Mundial, ele vem recebendo oportunidades e deve ter ficado apavorado quando acabou a lista e o Ancelotti conseguiu esquecer do João Pedro. Mas depois ele lembrou e ficou tudo certo. Que pegadinha, hein? O Luiz Henrique, o que ele fez aqui no Botafogo até hoje é lembrado. Não acompanho muito bem hoje o momento atual dele, mas Zenit tá bem demais. É. Ele tá bem no Zenit. Ué. E o Matheus Cunha está bem demais no Manchester United. Tem sido protagonista, fazendo gol. O Rafinha, esse no Barcelona é estrela, jogador fundamental ali ao lado do Lamine Yamal. O Ryan tá aparecendo, chegou com personalidade, parece não ter sentido o peso de jogar uma Premier League. É muito recente, é jovem, mas é bom ver de perto e na seleção brasileira. E aí o cara que esse é da confiança absoluta do Ancelotti, Vinícius Júnior. Alguém aqui pode cravar vaga definitivamente desses novatos? E aí a gente se concentra mais no Endrick, né, que tá voltando, no próprio Igor Thiago, no Ryan. Everton, como é que você vê essa escolha por atacantes do Ancelotti? Para mim, é a melhor lista possível, Renata. Gostei muito da linha de atacantes. Os atacantes convocados, de fato, são jogadores que estão... Você explicou bem a questão do Gabriel Martinelli. Agora, o Igor Thiago, aprendeu aqui no Cruzeiro, né, Renato? O Igor Thiago tá voando, jogador de muita força, uma característica que a seleção vai precisar. O João Pedro dispensa comentários, todo mundo conhece. Eu sou fã incondicional do Luiz Henrique, mas muito fã. São caras que desequilibram, né? Que decidem jogos. Matheus Cunha, pela rodagem, jogador também de força, de presença. O Rafinha dispensa comentário, todo mundo está vendo que está jogando no Barcelona, mas jogando muita bola, talvez vivendo a grande fase da carreira. O Ryan... Você vê ele jogar na Premier League, parece que ele está jogando pelo Vasco aqui, né? Não sentiu absolutamente nada, não tem peso nenhum, personalidade, joga muita bola. Isso é uma característica um pouco parecida, ele traz mais por dentro, puxa para a perna esquerda, vai mais por dentro também em relação ao Luiz Henrique, mas até tem algumas semelhanças. E o Vini Júnior é nosso grande atacante, que na seleção ainda não brotou como se esperava, mas tá aí uma Copa do Mundo pro cara, né, enfim, desenrolar e mostrar que veio. Joga muita bola, estão muito bem servidos. Aqui estamos no YouTube falando de convocação na seleção brasileira. Edu Dracena. Essa convocação para enfrentar Croácia e França, para você ela é suficiente? São jogadores que podem fazer algo diferente? Renata, eu gostei da convocação, porém com algumas surpresas, que aí eu acho que isso é válido até mesmo pelo momento que a gente está tendo na seleção brasileira. Eu acho que é um momento realmente de oportunizar, de repente, para um Igor Thiago mostrar o talento dele, que está fazendo um grande campeonato da Premier League. Então eu vejo que o Ancelotti está no caminho certo. Estou muito feliz. Tomara que o Ancelotti, na minha visão, Renata, qualidade técnica individual, o Brasil é muito bom. E aí você tem que pegar essa qualidade técnica individual e transformar num coletivo. Eu acho que esse vai ser o grande segredo do Ancelotti. Então, de repente, ele mantendo um coletivo forte, com esses jogadores que, na minha visão, principalmente o ataque, jogadores jovens que têm muita mobilidade, que possam, de repente, fazer a diferença. E na defesa, jogadores experientes, que sabem o momento de saber segurar o jogo, saber o momento de atacar e defender. Então, gostei bastante da seleção brasileira, dessa lista. Ronaldão, agora a gente vê que um titular é o Bruno Guimarães. É um cara que ali no meio, com certeza vai jogar ao lado do Casemiro, se tiver condições. Mas eu não sei se ele vai de Andrei ou se ele vai de Danilo do Botafogo, hein? Porque eu tô querendo ver essa seleção com alguma coisa diferente, alguma coisa para surpreender os adversários. Cadê o Hugo, hein? Esses dois jogos, O quê? Quer falar da confraria do Tafarel? Não. Ela perguntou do meio de campo da seleção brasileira. O meio de campo da seleção brasileira, minha Renata, ele é recheado de jogadores espetaculares. O Danilo, você falou que é uma peça que pode entrar e fazer a diferença. Eu também acho uma peça que possa desenvolver, né?
um pouco mais no meio de campo, mas também tem o Fabinho, do Al-Ittihad, que é um menino que pisa muito na área. Veio aqui, né? E veio aqui com a gente. E foi esse menino ali de falar várias línguas, como você diz. O cara poliglota, sabe muito bem cantar na pelota. E o Bidon? E o Bidon não foi convocado. E o Bidu? Aliás, vocês ficaram surpresos com o nome do Gabriel Sara? Porque tá jogando muito bem pelo Galatasaray, inclusive na Champions League. Marco. Já se falava dele. Já faz tempo que o Gabriel Sara vem jogando em alto nível, mas em altíssimo nível. Verdade. É que ele tem pouco marketing, ele é pouco visto. Aí foi lá para jogar na Turquia, já ficou menos acompanhado, vamos dizer assim. Mas sabe o que eu falo, Renata? Quando eu vejo uma convocação, eu fico pensando muito mais em quem ficou de fora. Porque você não tem o Paquetá, você não tem o Estevão, Yuri Alberto, então, Bruno Guimarães. Hugo Guimarães. Tá, mas aí o Paquetá não estava Militão. Não, eu sei, eu não estou fazendo avaliação. O Estevão estava machucado. Memphis. Olha o Esgarbinho, eu entendi, Voltamos, bem. Tá 5 jogos sem vencer. E pra muitos já existe até uma pressão pra cima do Dorival. Depois do 5º jogo seguido sem vitória, o sinal amarelo está ligado para o técnico Dorival Júnior no Corinthians. No Brasil é muito estranho esse comportamento, de um modo geral, de pessoas. A cada rodada, o treinador presta, não presta, ele serve, ele não serve, dependendo de vitórias ou derrotas. É por isso que nós continuamos no meio do caminho sempre na contramão daquilo que está acontecendo no futebol mundial e a gente não aprende. Ao longo desse jejum foram 3 empates contra Portuguesa, Cruzeiro e Santos. E 2 derrotas duras. Primeiro contra o Novo Horizontino, que custou a eliminação no Paulista. E na última semana contra o Coritiba, dentro de casa, que rendeu até uma cobrança pessoal de representantes das torcidas organizadas no CT Joaquim Grava. Só que Dorival não estava presente nesse momento. Não fuja a esse tipo de compromisso. Acho que não teve agressão, não teve nada desleal. Para mim, tudo dentro de uma normalidade. É o ideal? Não é o ideal. Todos nós, a gente tem que assumir as responsabilidades, né? A responsabilidade não é só do Dorival, não é só da comissão, é de nós jogadores também. Continuar trabalhando, né? O dia a dia com o Dorival é muito bom, né? Ele passa muitas coisas boas pra gente. Então, assim, é continuar trabalhando para a gente reverter a situação. Por enquanto, essa pressão em torno do trabalho do técnico Dorival Júnior se resume ao Parque São Jorge, onde nomes próximos ao presidente do clube, Osmar Stabile, já se mostram favoráveis à queda do treinador. Mas essa possível troca de comando ainda não é debatida dentro do departamento de futebol. Isso daí é para vocês terem assunto, senão fica muito chato e monótono no futebol. Eu dou muito pouca importância. Eu me preocupo muito com o meu trabalho e com a responsabilidade que nós temos estando à frente de uma equipe de hoje. O período sem vitórias também casa com uma sequência de lesões no timão. Além do lateral Hugo e do goleiro Felipe Longo, que seguem em recuperação, Dorival ainda teve outros 3 desfalques nesse recorte. Matheus Pereira e Caio César, que só voltaram à lista de relacionados contra o Santos, e Yuri Alberto, que deve retornar ao time nessa semana. Perdemos aí 4, 5 jogadores no departamento médico e às vezes não se observa isso. E Yuri mesmo está voltando agora depois de um período considerável. Quanto mais composto, quanto mais jogadores em condições de poderem nos dar uma resposta e nos proporcionarem possibilidades de alterações, é natural que eu gostaria de um preenchimento um pouco maior. Dorival tem 62 jogos pelo Corinthians em pouco mais de 10 meses de trabalho, com 51% de aproveitamento, 2 títulos conquistados e muita confiança em busca de uma virada de chave. É só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe e o que nós alcançamos de lá para cá. Se for negativo, eu dou minha mão palmatória. Se for positivo, eu acho que não tem necessidade nem razão para uma situação como essa. Teremos coisas boas ainda ao longo desse ano, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer.
Ronaldão, agora é contigo. Tem pressão pra cima do Dorival? Não. No Corinthians, menina Renata, a pressão ela começa ao meio-dia e termina no meio-dia do outro dia. No Corinthians é assim. 24 horas direto. Independente de ser segunda, domingo, sábado, do meio-dia ao meio-dia a pressão lá. E a verdade é que ele tá numa pressão violenta, o Dorival. Por quê? Porque estão reclamando que ele não escala bem o time, estão reclamando que ele... Mas esqueceram tudo que ele fez aí, o que ele conquistou uma Copa do Brasil, onde o Corinthians era um time que não era cotado para ganhar esse título. Depois na Supercopa que também não era cotado, que era cotado era o Flamengo, ele foi lá e ganhou. Então O Bidu deu discurso, você falou que não pode dormir em cima do troféu, aí o Dorival Sim, mas ela me perguntou o que está acontecendo, Ronaldo. Você entendeu? Não, eu você entendi. tá meio estranho. Não é questionado no mata-mata, ele é questionado no campeonato por pontos corridos. Você tá meio estranho essa semana, você começou ontem mal. Hoje você tá mal de novo. Hoje ele vai pro cadeirão, em cima do troféu. Não, senão ele vai cair, porque não, vai pro cadeirão, hoje ele, o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha. Lá não tem crise não, irmão. Cicinho, sabe o que é curioso nessa história do Dorival? Primeiro que é absurdo, né? Só de cogitar o Dorival fora do Corinthians com o que ele fez. Nossa, falou o menino do dedinho. Só que, Ronaldo, será que não é curioso? O Corinthians estava louco pra vender o André, volante, baita jogador. Quem brecou essa venda, em entrevista mesmo, pensando no time, pensando no bem do time, foi o Dorival. Aí será que não ficam mordidinhos lá dentro? Tava precisando aí de dinheiro pra vender. Foi exatamente isso que gerou desconforto lá dentro. Pelo amor de Deus. Essa pressão ela não é externa, ela é interna. Mas, então, não é porque curioso, o Dorival se posicionou e barrou a venda do clube que estava já negociando. Eu achei errado ele ter bloqueado. Errado? Olha o valor que ele vendeu o moleque porque de bola. Ele fez a mesma coisa com o Pablo Maia. Era pra vender o Pablo Maia, ele não quis vender e segurou. Olha aí, ó. Mas aí machucou, o Pablo Maia machucou na série. Então, mas e aí? Segurou, porque tinha proposta também. E agora o Beraldo falou a venda da é o momento, aproveita o momento. Edu, e ainda mais o clube. Aí o São Paulo fazia a mesma Copa do Brasil vendendo o cara, com o cara sendo protagonista, jogando bola pra caramba. Pelo André, o valor era muito pequeno. Não fica com a porcentagem, o treinador não tem essa autoridade pra frear uma contratação, uma venda. Ele vai bater o pé e falar, gente, não vai vender. Não é assim, não. Mas o diretor, ele coloca já o não posicionamento queria. dele. Aí o Dorival se posicionou. Então não dá pra jogar na conta dele, não. Uma coisa é você perguntar a opinião do treinador. Provavelmente ele disse, me cobrem que esse jogador vai se valorizar ainda mais. Eu não tô falando que ele tirou. É que assim, gente, não faria sentido vender o André agora, porque você ia entregar na metade do ano. Aí ele iria jogar uma Libertadores, sei lá, daqui a pouco ele se valoriza, só que você já vendeu. Por um valor em janeiro. E vão pensar o contrário também, Chico. E aí, se ele não valoriza? Mas é que aí o futebol é o momento. Qual é a projeção do André? A quantidade de 3 bi, 15 milhões de euros agora. O que ia mudar? A lista da zebra. É uma gota no oceano. Renata, como você me perguntou e eu não consegui responder, porque o pessoal tá numa euforia aqui, quer falar só do Corinthians. Minha Renata, eu não concordo com esses cavalos, porque eles não sabem nada do Corinthians, esses caras aí que estão falando. O que eu vou dizer pra você, e eu sei que você tem uma quedinha na internet pelo Corinthians, eu vou dizer o seguinte pra você. Deixa o Dorival trabalhar. É isso que eu vou dizer. Por quê? Eu jamais mexeria no cargo de treinador no Corinthians. Acho que o Dorival, ele tem um elenco limitado e se a diretoria quer trabalhar, não é só questão de vender ou não vender. Precisa contratar, sim. O Corinthians, na próxima janela, vai ter que reforçar. Não é, o time titular é legal do Corinthians, é bacana. A gente olha, ele pode, ainda mais quando o Yuri Alberto voltar, ele vai ter um rendimento melhor. O problema é na hora de trocar. Viu, você tem que fazer as substituições. O Corinthians não tem exatamente jogadores à altura dos titulares. Você tá menina da internet, que é isso que o povo quer. Você é menina da internet. O povo não quer nada. O povo quer assim. O Corinthians está tentando trazer jogadores. Menina linda! O Linga nem estreou ainda. O Zacarias mal jogou. Zacarias mal jogou. Vamos esperar para... Calma, gente. Você gosta de mexer com o Dorival. É coisa do Edu Dracena que fica plantando isso dentro do Corinthians. O que quer? O Edu planta isso dentro do Corinthians para derrubar o Dorival, porque o Dorival tá incomodando. É um absurdo o Dorival, os caras pressionar o Dorival. Na minha visão, é um absurdo. Ele ama o Dorival. Ô, Marco Aurélio Cunha, da sua condição de líder, qual é o conselho que você dá pro Ronaldão sobre o Corinthians neste momento, que não vence há 5 jogos? Garra no terço. Futebol é fase. Esse momento do Corinthians não acertou, não houve gols, não conseguiu fazer resultados positivos. Tem gente que não faz gol, doutor. É difícil, né? O time que não consegue fazer um gol. Porém, o que o Dorival já fez, o credencia a ter a paciência. Nós temos que ter paciência com ele. Eu perco a paciência com ele de vez em quando, viu, doutor? Mas eu tô com o senhor, eu tenho que ter porque paciência. Porque ele é um excelente treinador, um sujeito decente, correto. Quando eu falo em tirar um treinador, eu falo assim, vai por quem? Essa é a pergunta. Vai colocar quem? Tudo de tem novo. Dinheiro, né, para contar? Pelo amor de Deus, ele não tem dinheiro para contratar, pagar multa rescisória. O Palmeiras não paga multa rescisória há 5 anos.
Então, será que eles estão Em errados? contrapartida, o Flamengo quantas já pagou? Quanto o Flamengo pagou? Eu falo que o Palmeiras é um clube coerente, o Flamengo... mas o Palmeiras E o São Paulo tá pagando o Crespo duas vezes. Porque quando chamou o Crespo, então o senhor vai ouvir. Quando chamou o Crespo, foi fazer um gueri-gueri, porque tava devendo lá. Aí trouxe o Crespo, agora mandou ele embora. Quer dizer, tá devendo pro Crespo duas vezes. Tá errado. Fala aí. E tá errado, Ronaldo. Concordo com você, tá errado. As circunstâncias levam demissões de treinadores que nem sempre nós conhecemos. Então tá, você também tá errado, Ronaldo. Então tá bom. Agora, obviamente, a mudança, por exemplo, Zubeldia deveria ter saído. Eu sempre defendi o Zubeldia. Eu acho É verdade. Eu acho que não. Você teve embates com Cicinho. Mas o torcedor modinha do São Paulo, o torcedor modinha do São Paulo, queria derrubar toda hora os técnicos que ele elogiou uma semana anteriormente. O Corinthians que não se assume e ficar aí falando besteira do modinha do São Paulo. E outra coisa aqui. Nossa, agora foi importante. Fica na sua, deixa eu falar. O laque hoje funcionou. O laque hoje foi forte, hein, pai? Olha quem tá falando. Laque! Nosso Calveludo falando. Já diria o ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ai, não sei, hoje eu percebi umas alergias Renata. e ela tem um nome, elas têm um nome. Permissão pra gente ver a classificação? Mas você... Não sei. Que isso, Cicinho? Eu gosto de ver a tabela. Eita, nós. Eu não quero ver a tabela, eu vou olhar pro Chico. Vai de trenzinho, né? Chico, só olho pra você. Fique à vontade. Que ótimo. Pra você também. Ei, Ronaldo! Você tá lá embaixo. Ronaldo! Não, você tá embaixo mesmo. Por que o Grêmio passou o Corinthians? Ei, Ronaldo! Ô, meu Deus, empatou. Isso daqui, ó, Não, o número de pontos? é um caminho pra ser seguido. É um caminho a mais. Ô, Ulisses, cala a boca, Tem 5 Ulisses. no Botafogo. Olha lá. Que isso, Cicinho? Olha lá. O doutor não alcança o São Paulo na tabela. Ah, doutor, pelo amor de Deus, doutor, vai. Levanta ele aí. Tão alto que tá o São Paulo. Ô, Rei, e Eu tô olhando pro outro lado, não quero nem saber dessa tabela. Posso soltar uma informação aqui? Opa. Quer. São pouquíssimos casos. São Paulo bateu um recorde, inclusive, junto com, se eu não me engano, Corinthians e Palmeiras, e conseguiram alcançar 16 pontos nas primeiras 6 rodadas. Ajuda do Corinthians. E esses times Palmeiras foram campeões também, né? nesses anos, inclusive, mas é verdade. O São Então, Paulo é o clube que tem Então, mais pintou campeão? vitórias no Campeonato Brasileiro. nossa, Os pontos doutor, ó. corridos. É, no isso, modo hein? geral, tá? Modo geral. Né? Pintou o campeão, já pintou o descenso aí já? Não, sem campeão, mas Se o é campeonato impressionante. terminasse hoje, né? Ah, se terminasse hoje. Isso aí, cara. Tem que aproveitar. Nós estamos falando da tabela hoje. Então nós temos que comemorar a liderança, A senhores. vida só existe hoje. Boa, doutor. Ontem passou, Melhor amanhã dia da não sua sei. vida Até hoje. porque se amanhã chegar, já é hoje. Já é Vou hoje. comprar a sua palestra, doutor. Mas, Muito bem. será que a gente não pode emprestar um pouquinho aqui? Porque no... Aonde? Vitória, 0. Olha quem enganou a empresta que pode fazer falta no futuro. O Ronaldo falou algo interessante. Tem 3 São Paulinos mais do que o Inter. Reticências tem mais pontos que o Inter. Tem 2. Reticências tem Vão 3 cuidar do topo da tabela, do segundo lugar. Querem cuidar do 20º. O 20º é nada. Ô, Renata, você sabia que reticências tem mais pontos que o Inter? Ô, louco. 3 pontinhos. Que isso, Chico? Olha, aquela tomada Ô, Chico, também. você tá demais, a hein, tomada meu? também, Chiquinho. E eu já tem vou 3 pontos. avisando que eu não tô muito confiante contra o Santos, não. Eu também não estaria. Nesse lugar eu também não estaria. Doutor, vocês, São Paulinos, vão enfrentar o galo do Everton Guimarães. É mais 3 pontos na conta? Não, falar antecipadamente é um absurdo. Que Eu falo humilde. sempre, o que passou, O Everton tá ouvindo, um viu? jogo não carrega para o outro. Vamos lembrar isso. Ganhamos. Agora, se sair de lá com um empate, não perder, já está muito bom. Que empate. Everton, São Paulo fará mais 3 pontos diante do Galo, Everton. Continuará no topo, sobrando na tabela? Subiu-se sim. Tá difícil pro Atlético, porque talvez o pior momento para enfrentar o Paulo seja exatamente esse momento. E o Atlético tá muito mal, Renata, muito mal. E não é culpa do Barba, não é culpa do Domingues, não. Eu acho que ele não tem tempo para treinar, ele está tentando ajustar o time jogo a jogo. E aí escolhe alguns, coloca em campo, não rende, ele muda para outro jogo e tal. Me parece não ter sustentado, não está sendo sustentado até o momento por um elenco qualificado, sabe? Então a situação é muito grave. Eu assinaria agora um empatezinho, viu?
Agora. Pode mandar pra mim o contrato. O São Paulo tem que ir lá e ganhar. Dentro de casa. Dentro de casa. O cara já se entregou. Dentro de casa, brincadeira. Eu não sou um cara soberbo, mas se discutindo o doutor é vitória, doutor. Lógico. Galo jogando nada. Do jeito que o Everton tá, assim, quase chorando ao vivo, é pra ganhar. Vai, Sgarbim. Quem é o líder do campeonato? É o São Paulo. Mas, Sgarbim, para de ser Juvena. Toda vez que você agita, o São Paulo vai lá e perde o jogo. Mentira, você é um Juvena do caramba, velho. Everton, e a Renata também, quando fala 2-1. Não tem tempo pra treinar. Todo mundo não tem tempo pra treinar. Todo mundo tem dificuldade pra treinar. Aí quando perde, não tem tempo pra treinar. O treinador chegou agora. E o Roger também. Não, o Roger chegou. Se não ganhar do Galo é vergonha. O Crespo entregou um bom trabalho aí. O time já estava ajustado, o Roger tá dando sequência. Aqui, o Baba pegou terra arrasada. Mas o Hulk e o Dudu só entraram no segundo tempo. Tem que colocar os caras mais cascudos no momento de crise pra que eles saiam jogando como titulares. nada, Nossa, o Everton vai mas chorou, uma hora hein? esses caras aí vão ter que dar uma resposta, não é possível. O Everton tá realista hoje. O Parabéns Galo pela jogou primeira 10 vez. minutos maravilhosos contra o Vitória, depois não mais. Apostas para o campeão brasileiro de 2026. Tô vendo aqui. O primeiro a palpitar, isso só vai ser conferido em dezembro. Everton Guimarães, você inicia a série. Campeão Palmeiras rebaixa um dos rebaixados, Chapecoense. Sgarbim. Aqui, né, eu tô, já era. Campeão São Paulo Futebol Clube. E um dos rebaixados será... Fala logo. O Inter. Eu não torço por isso. Fala alto, ué. Não deu pra... Não vi. Não torço por Inter? Você tem 4 pra escolher, escolhe o Inter. Você tem 4 pra escolher, escolhe o Doutor, Inter. eu sou realista. Aqui é o Lanterna hoje. Não tem o que fazer. Que isso? Ronaldão, nos surpreenda. Vou surpreender. O rebaixamento, meninos, o 20º que está agora, né? Há mais de um mês que está lá na zona de rebaixamento. O Inter cai. 10 anos pra cair. Esse ano cai, hein, meninos? E campeão, vocês já sabem. Vamos lá. Ipe, Coringão. O Dorival vai dar a volta por cima. O Zacaria. Ipe, urra. Ipe, urra. Cicinho, sua vez. Nunca esteve tão fácil. Obviamente, São Paulo. São Paulo campeão, futebol vem jogando e vai continuar por um longo tempo. Agora, eu já tenho até os 4 rebaixados, mas eu vou falar só um, que é o último, o Inter, né? Que isso, esses caras... Você também, Cicinho. Você também, Cicinho. Tô falando, Dracena, é a sua vez. Vai estar gravado no final do ano, você vai ver. Renato, é claro que o campeão é o Palmeiras, não tenha dúvida. Mas eu não vou com meus amiguinhos aqui, não. Eu vou com o Remo. Remo cai. Conte. Chico Garcia. Saco, velho. Tá difícil, hein? De apontar o campeão brasileiro. Então eu vou no clubismo, né? O Grêmio de Luiz Castro será o campeão brasileiro. Só faltava. Porque eu acho que o São Paulo ganha uma Copa e tal. Entre os rebaixados, ô Juvena, o Inter nos deve um domingo trabalhado aí, né? É verdade. Que vale a pena. Bateu na trave ano passado, esse ano não escapa. isso, 2 grandes vão cair, um deles o Inter. Você faz isso não, Chico. Vai descer pra Série B no finalzinho do ano. Marco Aurélio Cunha. Renata, esse começo do São Paulo me deixou muito feliz. Então eu vou apostar no São Paulo. Vamos carregar esse São Paulo para ser campeão brasileiro. Ipe, doutor. E para cair, eu sempre vou torcer para o time de Santa Catarina. A Chape não vai cair. Quem, na minha opinião, cai é o Remo. Remo? Ulisses Costa. Vamos ver. Cai Chape, pra mim. Eu acho que é difícil a vida deles lá. O Galo tem que pôr a barba de molho, o Galo. E o Inter? É que nós temos 2 campeonatos em um, né? E para o campeonato, Copa do Mundo, depois volta o campeonato. Então dá tempo de salvar muita coisa. E o Inter? Mas o Inter não cai. Não? Não cai. O Inter não cai. E quem cai, quem é campeão pra mim? O campeão, São Paulo. Não, agora. Perdemos já. Eu vou surpreender. Porque, na minha opinião, o campeão brasileiro será o Flamengo. De novo? Todo ano você fala do Flamengo? 10 anos pro Flamengo. Eu errei ou acertei no ano passado? Não, só isso. Toma, e cada um deu o seu palpite, eu fiquei quieta. Mas todo ano você toca o Flamengo. Tá lá embaixo no 20º. E eu vou surpreender, porque, na minha opinião, um dos rebaixados será o Atlético Paranaense. Junto com o Inter. Vamos lá pro cadeirão, porque depois dessa... Vamos pro cadeirão. Atlético.
Quem vai subir? Quem vai subir no cadeirão? Esgarbo. Agora o momento líder do campeonato. É isso aí. Vai cair, Esgarbo. Esgarbo, deixa eu botar aí, a gente não entende. Vai cair, Esgarbo. Vai acostumado. Vai acostumado a subir aí, cara, Esgarbo. Vai cair. Ó, o Edu tá secando, ó. O Edu secando. Vai cair daí. Sábado vão cair. Agora vai, ó. Agora vai sair de novo. Prepare na próxima você aqui. Tá igual o São Paulo e o Inter. São Paulo e Inter. Tá tão engraçado o Cici e o Marco aí. Tá demais. Que isso, hein, doutor? Acabou, o Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais jogo aberto. E o São Paulo, líder, sendo homenageado aqui no Jogo Aberto. Tchau, boa tarde.